Beleza. Pessoal, boa noite. Hoje nós teremos nossa quarta aula, né, do curso de Administração da Produção, né? Hoje nós vamos estudar sobre a capacidade ou a capabilidade, tá? Muita gente chama, em vez de chamar de capacidade, chama de capabilidade, tá certo? Mas significa a mesma coisa. Então, o que é que significa dizer que a empresa ela tem a capacidade de atender o cliente, né? Então, significa que quando eu, né, como prestador de serviço ou como produtor de alguma coisa, né, se eu recebo uma encomenda, né, eu tenho que demonstrar ao meu cliente que eu tenho a capacidade em atender aquilo que ele quer no prazo que ele quer. Certo? Então, eu posso demonstrar, né, ao meu cliente que eu tenho capacidade de prestar o serviço. Né? Então, por exemplo, no caso de uma obra, né, eu tenho que mostrar que a construtora ela tem capacidade, tanto técnica como financeira, de executar aquela obra naquele prazo que está sendo pretendido. Certo? Porque não adianta você ter uma obra e você botar apenas 2 funcionários. Né? E se você tem uma obra para entregar em 2, 3 meses, você tem que colocar 50, 60 funcionários. Então, precisa saber se você tem esse fôlego financeiro de atender ao cliente. Certo? Então, a aula de hoje a gente vai trabalhar como é que a gente pode calcular essa capacidade de atendimento. Tá? Vamos lá. Então, pessoal, então, segundo aqui a Slack, né, Chambers e Johnston, né, a máxima quantidade, deixa eu só botar aqui, ó, a máxima quantidade, vou ligar aqui o marca-texto, a máxima quantidade de trabalho que pode ser realizada em uma operação, certo? É o que chamamos de volume, certo? Ou seja, qual é a máxima quantidade de trabalho que eu posso realizar durante a operação? É o que a gente chama de volume. Então, é exemplo aqui, ó, como uma padaria. Então, imagina que você precisa, você pode dizer que uma determinada padaria tem condições de entregar um volume de 5.000 pãezinhos. O que significa isso? Como ele usou a palavra volume, quer dizer o quê? Que a quantidade máxima de trabalho a ser realizada nessa operação é de produzir 5.000 pãezinhos. É uma forma de abreviar, né? Mas fica a pergunta: em quanto tempo ela nos entrega esses 5 pãezinhos? Então, imagine que você tenha uma empresa, né? E você tem que fornecer o café da manhã dos seus funcionários. Né? Então, se você vai receber os 5.000 pãezinhos, você precisa saber em quanto tempo vai ser entregue esses pães. Né? Como, às vezes, né? Você não tem como estocar esses 5.000 pães, aí a gente pode generalizar para outros exemplos. Você pode fazer esse contrato de 5.000 pãezinhos e receber diariamente 100 pães. Mas você tem um contrato de 5.000 pães contratados lá e você recebe na medida da necessidade para que você não tenha que estocar, né, esse material. No caso do pão, como ele tem uma validade curta, né? Então, mas imagina se fosse cimento, né? Ah, ó, da minha obra, vou precisar de 5.000 sacos de cimento. Aí vou comprar, porque vou pagar um preço mais baixo, né? Só que se o cara for entregado uma vez só, eu não vou ter aonde estocar isso. Então, você pode negociar com o cara aqui, ó, eu quero 5.000, né? Só que tu vai me entregar, né? Uma quantidade, né? Em várias entregas, tá? A gente vai calcular esse frete por aí, mas mesmo assim, né? Você vai conseguir reduzir a sua margem de custo.
Então, assim, estes mesmos autores afirmam que a máxima quantidade de trabalho que pode ser realizada em uma operação, em uma determinada unidade de tempo, é o que chamamos de capacidade. Capacidade. Tá? Aí vocês, quando forem estudar a nossa provinha, né? Aí vocês vão, ó, escrever isso aqui no resumo de vocês. Certo? Capacidade é a máxima quantidade de trabalho que pode ser realizada em uma operação em uma determinada unidade de tempo, porque volume é só a quantidade. E capacidade é o volume em um determinado intervalo de tempo. Entenderam? Então, volume é que você tem condições de produzir aquilo. Mas será que você tem condições de produzir aquilo no prazo que é determinado? Aí é capacidade de produção. Certo? Então, isso aí, ó, é importante aí. Pode falar. O senhor consegue compartilhar esse material já para a gente aí no grupo agora? Deixa eu só ver se já abriu aqui o. É porque eu estou com 80. Assim que eu liberar aqui meu WhatsApp no computador, né, que eu reiniciei agora, ele está com 88%. Assim que liberar, eu compartilho o PDF. Ok. Tá? Tranquilo. É porque ele está com 89. Assim que liberar aqui, eu já disponho. Vamos lá. Aí, ó. Ó que belezinha. Volume é a máxima quantidade de trabalho que pode ser realizada em uma operação. E capacidade é a máxima quantidade de trabalho que pode ser realizado pela operação. Ou seja, é o volume em uma determinada unidade de tempo. Então, capacidade é o volume pela unidade de tempo. Tá? Então, nem precisa nem marcar lá, né? Tá aqui, já está marcado aqui, né? O slide, a importância lá da definição. Pronto. Aí agora vamos começar, ó. Lembra que a aula passada nós fizemos algumas revisões sobre regra de 3, tá certo? Para chegar nessa expressão que a gente está tendo aqui, ó, é uma regra de 3. Ó, empregado, horas trabalhadas por dia, né, quantas montagens são feitas e saber quantas montagens são feitas por dia. Então, aquela aula da semana passada, quem não assistiu, assiste, tá? Porque quando o probleminha já é dado isso, beleza, mas senão vai precisar calcular para obter a informação, tá? Mas não é nada do outro mundo, não. Então, lá, Moreira, né, no seu livro, fala que a definição de capacidade nos diz que a capacidade é a máxima. Deixa eu ver, alguém está me mandando foto aqui, até porque teve uma ocorrência em uma escola, e aí, pessoal, tá muita chuva no interior. Vamos lá. Vamos embora. Então, a definição que você pode aprofundar é que a capacidade é a quantidade máxima de produtos que podem ser produzidas em unidade de tempo. Está aqui, ó. Né? Quanto eu consigo produzir na unidade de tempo em um dado intervalo de tempo. Como você pode observar, Moreira argumenta a capacidade máxima e isso é possível se produzir. Ou seja, aqui um exemplo aqui, ó. Suponha que o departamento de montagem de uma empresa tem 5 funcionários. 5 funcionários. Cada um trabalha 8 horas por dia. Cada um trabalha 8 horas por dia. Temos 5 funcionários. E, neste período, cada um deles, ou seja, cada montador, ele executa o quê? Uma montagem a cada. Só liberar aqui a entrada de Stephanie. Libera o quê? Ele produz, ele monta um componente a cada 20 minutos. Como eu estou trabalhando em hora, então se
Aí aquela regra de 3, ó, que a gente fez, ó. Se aqui é montagem, uma a cada 20 minutos, em uma hora são 60 minutos. Então, teria X. Então, X vai ser igual a 3 montagens por hora por cada empregado. Né? Então, em cada empregado, em uma hora, ele monta 3. Como são 5, seriam 15. Então, 5 vezes 8, 40. 40 vezes 3, então eu consigo atender, certo? Na verdade, o meu departamento de montagem, ele consegue atender por dia 120 montagens. Então, com a equipe que eu tenho, se eu receber uma encomenda, né, de entregar de 150 montagens, com a equipe que eu tenho, eu não consigo. Né? Ou eu dou uma gratificação para o funcionário montar mais rápido os componentes, ou eu vou ter que esticar a jornada de trabalho, vou pagar hora extra para poder chegar nos 150 montagens naquele dia. Certo? Então, veja que essa continha que a gente está fazendo aí, a gente viu na aula passada, certo? Em forma de um probleminha, né? Uma empresa tem tantos funcionários e trabalhar tantas horas por dia, durante tantos dias, certo? Então, é importante depois dar uma revisada na aula anterior, tá bom? Então, veja que não tem fórmula, não é uma fórmula, né? Eu tenho o número de empregados, né? O número de empregados, vezes as horas que eu trabalho por dia, e como eu quero por empregado, aqui é horas que cada trabalhador trabalha, vezes 3, porque são 3 montagens por cada empregado. Né? Então, se eu tivesse 15 empregados, então em uma hora eu monto 45 componentes, porque é 15 vezes 3. Tá bom? Vamos lá. Então, tipologia da capacidade. A capacidade produtiva de uma operação pode ser avaliada traçando um comparativo entre o que se obtém de fato, é a perspectiva, é a expectativa e a realidade. Né? Aquilo, porque tem certas coisas que você não pode evitar. Né? Tem algumas paradas no sistema que não tem como você evitar. Você não consegue produzir durante as 8 horas seguidas. Né? O seu funcionário vai ter que parar para almoçar, vai ter que parar para tomar um cafezinho, né? Vai ter que parar para ir ao banheiro. Então, ele vai ter algumas paradas, né? Que não tem o que se faça, não tem o que se faça, tá certo? Então, tem lá o que se obtém de fato, né? E de direito. E as expectativas que se tem em relação ao que poderia, ou melhor, deveria ser obtido, né? Aquela assim, é a expectativa e a realidade, né? Eu quero produzir 100, mas só consigo produzir 80. Então, o que eu vou comparar é a margem que eu estou chegando em relação à meta que foi estabelecida. Sugere uma classificação em 3 níveis. A capacidade projetada, cuidado com isso aí, capacidade efetiva e capacidade real, também conhecida como a produção real. Tá? Então, capacidade projetada, capacidade efetiva e capacidade real. Tá? É importante, no final da aula, você ter essas três definições bem detalhadamente no resumo de vocês. Tá? O que é capacidade projetada, o que é capacidade efetiva e o que é capacidade real, porque vai ter uma formulazinha para cada uma. A prova é que consulta, você vai ter acesso às fórmulas. Não tem, o problema não vai ser memorizar a fórmula. É saber quando é cada uma que você vai usar. Vamos lá. Capacidade projetada. Então, ó,
afirma que a capacidade projetada é a maior capacidade possível, com o produto mais rápido que uma organização pode produzir, olá, com todos os seus recursos sendo usados em sua totalidade de tempo, sem nenhuma restrição. Ou seja, é produção máxima durante todo o dia. Que isso não existe. Tá? Isso não existe. Né? Existe uma oscilação durante o dia. Obviamente, se trata de uma capacidade teórica. Então, a capacidade projetada é uma capacidade teórica. Por quê? Porque ele considera... Não, o calculador pode usar também, Giovana. Tá? Vamos lá, então. Por quê? Porque sabe que todas as operações têm restrições ao seu processo. Né? Pessoas cansam, as máquinas quebram, os materiais atrasam. Certo? Às vezes, a produtividade da empresa ela aumenta você apenas alterando o layout da empresa. O deslocamento do material, do estoque até o setor respectivo é muito longo. Né? O cara demora muito para chegar. Porque ele vai parando nos departamentos, dá uma falada aqui, uma parada ali. Né? Então, demora para chegar. Certo? Aí sabe que isso acontece. Tá? Então, capacidade projetada, capacidade teórica, porque ele considera o meu sistema trabalhando o quê? A 100%. Tá? Professor, está cortando o áudio. Capacidade... Cortou o áudio? Vocês estão ouvindo? Agora eu estou ouvindo, mas estava cortando muito. Eu não sei se é só a minha rede aqui. Espera aí. Alguém tem mais alguém cheio de som? O pessoal está dizendo que está normal. Tá? Mas eu vou trocar o microfone aqui para ver se pode ser que seja ele. Só um minutinho. Aí tá, a gente falou da capacidade projetada, né, que é a capacidade teórica, né, que ela não leva em consideração as restrições. Troquei agora o fone B para ver se melhora ou piora. Bom? Então, falo o seguinte, então, capacidade efetiva. A maioria das organizações aprendeu que é possível obter melhores resultados trabalhando em um nível de utilização da empresa abaixo do seu limite. Né? Imagina que é uma prova de Fórmula 1. Se o piloto ele não alivia o motor durante a prova, fatalmente o motor vai quebrar durante a competição. Certo? Então você tem que o quê? Você não pode trabalhar todo o percurso na sua capacidade máxima. Claro que alguns intervalos de tempo, você vai ter que dar uma certa acelerada no processo. Certo? Mas a ideia é você trabalhar o quê? Com uma folga, né? Com um gap aí entre a situação, o limite. Agora, se você já está chegando no limite, já está na hora de quê? Ampliar. Né? Já está na hora de ampliar. Você já está usando todos os seus recursos e não está atendendo ainda a demanda do mercado. Então, você já está vendo que tem que ampliar, né? Alugar mais um galpão, né? Abrir um novo turno, né? Investir em equipamentos para aumentar a produtividade. Então, você tem essa questão que tem. Então, isso acontece porque é uma maior flexibilidade dos recursos quando não estão trabalhando no seu limite, né? Então, ó, afirmo que a capacidade efetiva é um percentual da capacidade projetada, como sendo a máxima, e sugere que ela pode ser matematicamente em percentual, ou seja, capacidade por capacidade não tem unidade. É um percentual. Então, se por acaso encontrar aqui, ó, 0,8, o que significa? Que a minha capacidade efetiva é 80% da minha capacidade prevista. Certo? Da minha capacidade
projetada. Certo? Então, 0,8 é a mesma coisa de 80%. Então, ainda tem uma folga de 20% na minha gestão, que eu posso o quê? Aumentar o número de funcionários, eu ainda posso apertar a corda um pouco mais. Eu posso esticar a corda um pouco mais. Então, essa é a minha capacidade efetiva, que nada mais do que é um percentual da capacidade projetada. Certo? E a gente já sabe que a capacidade projetada é a capacidade máxima existente. Então, vamos lá. Aí, Daniel, capacidade efetiva retrata aquilo que a organização espera conseguir, considerando seu mix de produtos, métodos de programação, manutenção e padrões de qualidade. E a capacidade real ou a produção real. Né? Então, o conceito do tempo improdutivo, ou seja, durante o dia, algum tempo ele é ocioso. Por exemplo, eu vou dar uma olhada no Instagram ou no TikTok, né? Aquele tempo do ócio. Né? E aí, aquilo que era para se passar 10 minutos, o cara passou 50 minutos. E ele deixou de produzir, né? A não ser que ele trabalhe, né? Com essa situação, mas se não for o caso, 50 minutos ele perdeu. Né? Ele não produziu. Né? Essa história do que está na moda agora, né? De você faz a compra pelo aplicativo e uma pessoa vai lá e faz a compra para você, né? Não é a loja que faz, é alguém do aplicativo que recebe uma bonificação para escolher, né, lá, né? E você não vai perder esse tempo fazendo a feira, né? Você vai perder o tempo de sair de casa, se deslocar até lá, pegar o carrinho, encher o carrinho, e pegar a fila do caixa, embalar as compras, voltar para casa, subir, limpar as compras, né? Que agora virou moda, e guardar a feira. Então, vê quanto tempo, né, você gastaria do seu tempo. Se você sabe quanto custa o seu tempo, a sua hora de produção, né, e aí você vai. É mais fácil eu usar esse tempo para ganhar dinheiro ou usar esse tempo para gastar, né, e fazer a feira. Aí cada um vai saber a ponta do lápis qual é a matemática que faz. Não, mas eu gosto de ir porque eu tenho satisfação. Então vai, tá? Não tem bronca nenhuma. Então, mas desta vez se referindo às perdas de paradas evitáveis, ou seja, onde a gente precisa atacar não é no tempo, nas paradas inevitáveis. O que eu tenho que evitar o quê? São as paradas evitáveis, aquilo que eu poderia deixar de ter. Então, essas paradas evitáveis são interrupções que poderiam ter sido evitadas se tivessem sido gerenciadas. Por exemplo, um retrabalho consome tempo, mas poderia ser evitado com um programa de treinamento para colaborar. Ou seja, o cara nunca usou a máquina, ou seja, o cara saiu de férias e o ferista nunca usou a máquina. Ele não foi treinado para usar a máquina. Então, fatalmente, as primeiras, né, tiradas dele não vai ser legal. Né? Ele vai ter que refazer o trabalho. Né? Então, na prática, a capacidade real é a quantidade que realmente se pode entregar. Tá certo? Então, a capacidade real é o que você tem como entregar ao cliente. Tá? A projetada é o sonho, né? A efetiva, a promessa, né? E a real é a de fato o que você tem condições de entregar. Então, por exemplo, eu tenho 3 etapas para construir o acesso à capacidade da operação. Primeiro, medir a demanda e a capacidade agregada. 2,
identificar as políticas alternativas de capacidade, ou seja, tem outras opções que eu possa fazer para melhorar, escolher as políticas de capacidade mais adequadas. Tá? Eu vou ter que escolher, não vou fazer todas, né? Eu vou escolher aquilo que compete àquele momento. Claro que a empresa vai fornecer esse plano. Então, lá, com base na tipologia de capacidade, alguns indicadores podem ser calculados. Desta forma, oferece subsídios para tomada de decisão. Tudo aqui, gente, quem vai ter é para você, como gestor, ter condições de tomar decisões. Não é garantia de dar certo, mas a probabilidade de acertar é maior. Tá certo? É maior. Então, para simplificar esse entendimento, vamos utilizar um exemplo. Então, suponha que um fabricante de tecido tem uma linha de produção composta por 12 máquinas, com a capacidade projetada em 30 metros por minuto e 24 horas por dia, durante 7 dias por semana. A capacidade projetada, portanto, pode ser determinada pela forma. Então, capacidade projetada. Eu tenho 30 metros, né? Se é por minuto, em 1 hora, são 60 minutos. Isso aqui se fosse uma máquina. Só que são 12 máquinas. Vezes 24 horas por dia, vezes 7 dias por semana. Então, essas 12 máquinas teriam uma capacidade projetada de 3.628.800 metros por semana. Este é o valor máximo que eu posso entregar ao meu cliente. Se não acontecer nada, né? Nada, né? Eu consigo entregar isso. Então, essa é a minha capacidade projetada, a minha capacidade teórica. Aí, só o seguinte, ó. O registro de produção mostra os seguintes tempos perdidos. Ok, Messias? Ok. Voltou? Beleza. Vamos lá, então. Aí eu tenho um registro aí, ó, na produção, o seguinte tempo perdido. Então, eu tenho os tempos inevitáveis e tenho os tempos evitáveis. Então, teoricamente, aqui, ó, não adianta perder tempo, porque não tem como fazer. É inevitável. Onde você vai ter que reduzir o tempo perdido é nessas paradas. Então, por exemplo, aqui, ó. Mudança de produto, setups. Eu gasto 20 horas durante os 7 dias. Manutenção preventiva, eu gasto 16 horas. Nenhum trabalho programado, 8 horas. Amostragem e qualidade, 4 horas. Tempo de troca de turno, 5 horas. Então, isto aqui, ó, esse item aqui, do 1 ao 5, é tempo perdido. Não tenho o que fazer. Tá certo? Então, da minha capacidade projetada, eu vou ter que descontar 53 horas. Tá certo? Eu tenho que descontar 53 horas. Já no tempo evitável, né? Eu tenho paradas para manutenção corretiva, investigação de falha de qualidade, falta de material, falta de pessoas, esperada por abastecimento de máquinas. Então, se eu somar aqui, eu vou encontrar 44 horas. Então, meu tempo perdido seria 53 mais 44. Isso aqui vai me dar 97 horas, quase 100 horas perdidas. Claro que dessas 97 horas, 53 não tem o que fazer, porque ela é inevitável. Já eu tenho que
gastar energia para solucionar isso. Ou melhorar isso. Que é exatamente 44 horas. Vamos lá. Então, grava aí 53 e 44. Eu vou precisar desses valores para fazer conta. Vamos lá. Então, partindo desta premissa, eu tenho que foram perdidos 53 horas com as paradas inevitáveis. Ou seja, não são 30 metros por minuto a cada 60 minutos? Então, eu perdi 53 horas vezes 53 horas. Tá certo? Então, eu teria 95.400 metros. Seria o que eu deixei de produzir. Aqui é perda, né? Estou calculando perda. Já as perdas evitáveis, né? 30 vezes 60 vezes 44. Essa conta aqui deu 79.200. Então, eu tenho de perda inevitável 95.400, 95.400, e de evitáveis 79.200. Então, a produção real da fábrica nesta semana foi de 3.454.200. Por que isso? Porque aquele valor do começo, que é de 3.628, 3.628, e quanto aqui? 800, menos 95.400, menos 79.200. Então, essa continha aqui, ela deve dar esta resposta aqui. Tá? Deixa eu abrir a calculadora aqui para conferir essa conta aqui. Espera aí, rapidinho. Rapidinho aqui. Então, 3.628.800 menos 95.400, a 3.500.000, menos 79.200, eu tenho 3.554. 3.454.200 metros. Então, veja. Isto aqui é perda. Eu deixei de produzir. Esses 95.000 não tem como fazer nada, porque é inevitável. Onde você vai atacar é nesse item aqui, dos 79.000. O que você tirar daqui é lucro para a empresa. Tá certo? O que você melhorar esse indicador aí, você está melhorando a margem, né, da empresa. Então, vamos lá. Então, qual é a minha utilização, né? Então, utilização é a relação entre a produção real e a capacidade de projeto. Restrições de capacidade e variações da demanda mostra para os gestores da empresa qual é o nível de aproveitamento que tem os recursos que foram disponíveis. Ou seja, a empresa lhe dá as condições e, através dessa conta, você diz para ele quanto você está utilizando. Por exemplo, quanto é que a empresa lhe disponibilizou de material, né? De capacidade projetada? 3.628.800. Quanto é que você entregou de fato? 3.454.200. Vezes 100, porque isso aqui é dado em percentual.
Então, 0,9519 vezes 100 me dá 95,19. Quer dizer o quê? Que eu estou utilizando, né, 95,19 da capacidade projetada da empresa. Tem como crescer? Tem. Tá? Dá para chegar em 100%? Não dá. Porque tem perdas inevitáveis. Certo? Eficiência. Pessoal que chegou depois, tá? Eu pedi para as pessoas que fizessem um resuminho, não é para entregar, é para vocês, para a vida de vocês, entre entregar, para vocês entenderem qual é a diferença entre eficiência e eficiente. Tá? Então, as duas coisas têm o mesmo objetivo, mas eles chegam ao objetivo de formas diferentes. Tá certo? Então, semana que vem eu digo aí para dar mais uma semana aí para quem está chegando agora, para pesquisar aí, no Google mesmo diz, né? Quem tiver Alexa em casa, pergunta a Alexa que ela responde. Então, vai. Então, a eficiência é uma relação entre a capacidade real e a capacidade efetiva. Eu estou falando eficiência do processo, né, de operacional. Então, tem lá, indica para o gestor quanta operação foi capaz de atender daquilo que foi solicitado. Mostra sua efetividade no atendimento às necessidades da organização. Logo, é o número mais importante para quem? Ó, para vocês. Ó. É aqui que vocês querem verificar. Ó. Porque o quê? É a produção real com a capacidade efetiva. Eita, professor, como é que eu chego no valor da capacidade efetiva? Ó, veja, a capacidade de projetar, a capacidade projetada, capacidade efetiva é a capacidade projetada menos as perdas evitáveis. Evitáveis. Tá? Evitáveis. Se você pegar aquele valor lá e somar os 70 e poucos mil, você vai encontrar 3 milhões 500 e pouco. Então, aqui é o que de fato eu entreguei. É o que de fato eu entreguei. E na efetiva, se você dividir pela projetada, você calcula a utilização. Se dividir pela efetiva, calcula a eficiência. Por quê? Porque o que for inevitável, tu não vai poder contar com aquilo. Tá? Não tem aquilo. Aquilo já está perdido. Então, a eficiência é para saber o que de fato você tinha disponível. Então, aqui, ó, você tem 97,76%. Vê como o valor aumentou. Né? Eu usei 97% do valor disponível. Do valor não, da produção, né? Da capacidade projetada. Olha, de novo, atenção com esses fiquem ligados aí, que é praticamente essas questões lá, ou da atividade ou da prova, onde eu pergunto, ó, a utilização é a relação entre a produção real e a capacidade de projeto, mostrando a quem? Aos investidores, quanto dos recursos disponibilizados está sendo utilizado na geração de valor. É uma prestação de conta para quem bota dinheiro na empresa. A eficiência é a relação entre a capacidade real e a capacidade efetiva, indica ao gestor quanto da projeção foi capaz de atender daquilo que foi solicitado. Tá? Expansão da capacidade. Ó. Quando a organização empresarial cresce, seja ela de caráter mercantil ou não, surge a necessidade de aumento de capacidade. Eu tenho que aumentar, né, ampliar para aumentar a minha capacidade. Tal necessidade deveria ser prevista no projeto de operação. Então, no próprio projeto de operação, já deveria ser previsto as questões de ampliação. Ó. Quando o indicador eficiência atingir 98%, é o momento da empresa
iniciar o projeto de ampliação do setor. Então, é comum encontrarmos empresas que posicionam seus prédios no terreno ou seus equipamentos na planta, considerando possíveis crescimentos. Porque imagina você vai ter que fazer um crescimento, não tem mais terreno. E aí você tem que comprar um terreno longe do que você está. Então, aí não viabiliza o processo, né? O custo já fica mais elevado. Então, você tem que pensar nisso aí, neste processo aí a longo, médio e longo prazo. Aí eu tenho, ó, a reorganização do layout, né? Do arranjo físico, a utilização da capacidade ociosa do equipamento, ou seja, eu posso pegar o equipamento e trocar para um de melhor desempenho, né? Para melhorar a minha produção. E a utilização de técnicas de planejamento e controle da produção. Todo mundo, né, de administração, de logística, precisa conhecer o PCP, planejamento e controle da produção, que planejar sem controlar não é nada, não adianta nada. Tá? Vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó, esse resuminho é legal, tá? Ó, eu tenho aqui, ó, no meu exemplo aqui, o meu resumo, aqui é o resumo, resumo. Eu tenho, ó, a minha capacidade do projeto inicial foi 3.628.800, tá certo? Se vocês pegarem, imprimirem essa página aqui e fazer a continha que tá lá no começo, ó. A conta tá lá no começo, ó. Aqui a continha aqui, ó. Essa conta aqui, ó. Essa conta aqui que tá aqui, ó. E jogar para cá. Colocar ela aqui. Tu vai ficar com o resuminho, ela completa. Das perdas, aí daqui eu tenho que as minhas perdas inevitáveis, deu quanto? 95.400. Ó, a capacidade de projeto menos a perda inevitável me dá quem? A capacidade efetiva. Né? A minha capacidade projetada menos a perda inevitável me dá capacidade efetiva. Agora, a capacidade efetiva, com a capacidade efetiva, eu posso calcular quem? A eficiência. Né? Mas vamos lá. Com a minha capacidade efetiva, menos a minha perda evitável, eu tenho minha produção real. Então, menos igual. Então, agora eu posso calcular o que se pede. Ó. Qual é a minha eficiência? A eficiência é a produção real, que é esse valor aqui, dividido pela capacidade efetiva, que está aqui, ó. Vezes 100. Faz essa continha, eu encontrei 97,76%. Utilização é a produção real pela capacidade projetada. A capacidade real está aqui 3.400.000 e a projetada é a total. Isso aqui vai me dar 95,19. Tá? Então, veja que quanto você faz a eficiência, você já está eliminando da sua conta aquilo que você já perdeu. Tá? Aquilo que você não tem como tirar. Então, lá. Então, como é que eu faço isso, né? Não vou ensinar isso, né? Mas somente vai comentar. Então, como é que eu faço para chegar nesse pontinho, né? Nessa questão da capacidade real? Preço. Né? Tentar fazer clientes em momentos de baixo consumo, através de oferta de preço menor. É típico do varejo, por exemplo, fazer as famosas liquidações,
que nada mais é do que uma forma de convencer o cliente olha que interessante, a comprar algo que provavelmente ele não consumiria nesse momento. Né? Porque quando você pega uma promoção daquilo que você tem que consumir, massa para você. Né? Mas, geralmente, as promoções é de algo que eu vou pegar e depois eu vejo onde é que eu vou usar. Propaganda. A propaganda tem um forte apelo para gerir a demanda consumidor, convencidos das vantagens do negócio demonstradas na propaganda. Compra o meio, olha aqui, ó. Compra mesmo sem necessidade. Né? Tá na promoção. Leve 3, pague 2. E aí o cara vai lá e compra. Né? Ele fica convencido que fez um bom negócio. Né? Não adianta comprar e levar para casa e não usar. E terceiro, produtos e serviços alternativos, ou seja, ações relativamente simples que podem vender barato e fazer propaganda não resolvem. São necessárias ações mais elaboradas. Nessas ações, produtos que não são o principal negócio da operação assumem um espaço considerável nos momentos de baixa demanda. Olha o exemplo aqui, ó. Hotéis, que em época de baixa temporada, investem na locação dos seus espaços para seminários e eventos. Então, se eu estou com um espaço ocioso, eu vou alugar o meu espaço para evento. Né? Um evento fechado. Eu quero fazer um congresso para 200 pessoas e todas essas pessoas vão ficar hospedadas no hotel do evento. Então, o hotel está no período que não tem baixa temporada, baixa procura, né? Então, você consegue fazer. Então, às vezes, você está na empresa e quer fazer um evento, um final de semana. Né? Um final de semana em Muro Alto. Pronto, você quer levar os seus 10 vendedores a atingir a meta do mês. Aí, como premiação, vão passar um final de semana em Muro Alto. Tudo pago pela empresa. Aí, quando a empresa vai fazer isso, ela vai pegar um período de baixa estação, para ser mais barato, né? Os custos que ele vai ter. Né? Não é de qualquer forma. Né? Aí, vamos lá. E aí, atividade. Certo? Atividade que para ser entregue até semana que vem, tá? É a seguinte, ó. Olha, veja só. Explique o que é capacidade projetada, capacidade efetiva e capacidade real. Apresente os principais indicadores, que são aqueles de capacidade, né? Que a gente viu lá, que é utilização e eficiência, né? E sua respectiva utilidade para o gestor. Tá? Façam esse resuminho, tá? Não precisa me entregar fisicamente, tá? Bate uma foto e envia para mim, tá? Tem alguns alunos que eu ainda não respondi o e-mail, tá? Eu vou até fazer isso hoje, tá? Assim que acabar a aula, eu dou o aviso de recebimento do material. E aí o que eu estou tentando fazer é o seguinte, tenta utilizar o mesmo e-mail para enviar o outro arquivo, tá? Para conseguir ficar com o histórico e aí você só muda só o assunto, né? O subas. Aí você bota lá, atividade 1 e seu nome. Depois, aí você pode pagar, atividade 2 e o seu nome. Não, pode ser foto, pode ser. Não tem problema, não. Tá? Não tem escolha, não. Tá? O importante é cumprir o prazo, né? Até semana que vem. Tá? Um detalhe. Hoje acaba o café com leite, tá certo? Então, até hoje, tá? Nós estamos na 4ª atividade, tá? Então, assim, eu vou receber as 4 atividades até dia 7. Quem tiver atrasado aí, tá? Ganhou um tempinho para entregar as 4 até o dia 7, certo? Depois do dia 7, se entregar, hoje é atividade 4, tá?
Veja. Deixa eu responder aqui, Giovana, primeiro. Giovana, vê. A primeira atividade é bem simples, tá? É somente a pergunta de introdução ao curso. Eu coloquei no grupo uma gravação de uma aula realizada aquele assunto, tá? Aí, ou você assiste a aula, pode, Messias, todo dia 7, tá? Até dia 7, tá zero bronca. Depois do dia 7, se entregar, já não vale a meia pontuação, porque lembra, a prova é correspondente a 7 pontos de questão e 3 pontos são essas atividades. Toda aula vai ter atividade, tá certo? Aí só para voltar aqui para a amiga que estava perguntando, porque começou no aula 3, o que é que eu faço? Ou você pesquisa na... É sempre as mesmas perguntas. Não entendi, mas tá certo. Alcene, quer falar alguma coisa? Não era dúvida, professor, porque a gente iniciou o curso dia 19. Isso, A gente tem que também assistir a primeira aula que foi dada. Veja, porque assim, na próxima semana eu vou fazer uma revisão das 4 aulas, ok? Certo. Que eu não sei porque tem essa diferença de os novatos entrar 2 Começar semanas de depois. aula. Mas, bem, deixa quieto. Eu também não podia ficar 2 semanas enrolando o povo, né? Então eu ia apanhar de alguém. Né? Então, Entendi. deixa eu até parar a gravação aqui, que esse tempo aqui já está perdendo tempo aqui para parar a gravação. O professor, o que eu quis dizer foi o seguinte: você já tem as outras aulas gravadas, certo? Certo. São sempre as mesmas perguntas, se eu assistir e fizer a atividade? Sim, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Pronto, obrigada. Nada, querida. Agora eu que entendi agora a pergunta. Certo? Porque a aula estava... Porque essa aula foi gravada na época da pandemia. Certo? E aí a primeira e a segunda aula, apesar que eu mudei. Se você perceber, a aula 2 vai estar lá com aula 12. Né? Eu mudei lá a ordem das aulas, né? Aí alterei o material, mas lá como estava gravado, não pude alterar. Então lá está com aula 12 no vídeo, tá certo? Mas é a aula 2 do semestre corrente aqui, tá certo? Aí você vai ter, ó, aula 1 gravada, aula 2, que é a aula 12, gravada, aula 3 gravada e a aula 4 gravada, certo? Então quem chegar hoje, semana que vem começa zeradinho, tá? A vantagem dessas aulas remotas, eu acho que é porque tem essa parte dessa gravação, essa parte gravada, tá certo? Mas aí semana que vem a gente faz o nosso encontro presencial e faz um apurado dessas aulas, ou então, se a gente perceber, a gente já dá sequência ao assunto, porque muito é só questão teórica, né? E aí dá para a gente ir tirando durante o processo. Beleza? Dúvidas? Então, deixa eu só desligar aqui que... Vamos lá. Então, pessoal, assim que a gravação estiver disponível, deixa eu só ver aqui. Sim, espera aí, calma. Deixa eu só parar aqui para não esquecer. Espera aí. Espera aí. Antes que eu me esqueça. Slide. Migração. Pronto, ó. Eu vou estar enviando, ó, para quem está chegando, teve gente que chegou agora, no grupo, eu vou estar enviando, ó, os 4 slides, tá? Enviando os 4 slides e vou enviar também agora as 4 atividades. Espera aí que a atividade ainda tem que salvar. Vou mandar as 3 iniciais. Tá? E deixa eu salvar aqui a atividade que eu não salvei como slide.
Certo? Então, a brincadeira tá aí. Tá? Deixa eu me dar só mais um minuto aqui para salvar aqui o slide da atividade. Complementar. Deixa eu copiar aqui, salvar como. Salvar como. Bora, computador. Computador. Cadê? PNG. Pronto. Apenas esse. Cadê? Pronto, cravei. Pronto. Pronto. Então, você tem aí, ó, as 4 atividades, as 4 aulas, tá? E mais em cima, você tem os links da aula. O link também eu coloco lá na sala de material, tá certo? A sala de material também fica lá. Belezinha? Então, pessoal, qualquer dúvida, pode mandar mensagem, se identifica, certo? Para eu poder... Eu costumo salvar o nome de vocês na agenda, tá certo? Porque aí... Porque se eu atender e falar, diga, companheiro, meu amigo, é porque eu não sei o nome de quem eu estou falando, certo? Mas é por isso que eu preciso salvar para ajudar na memorização, né? Beleza? Quintou. Pronto, vou comer meu cuscuz Então, agora. vamos dar carreirinha. Não, já estou cansado aqui. Vamos embora. Falou, gente. Um abraço aí a todo mundo aí. Boa noite, professor. Até mais. Valeu, Eric. Um abraço grande. Boa noite, até mais. Falou, boa noite. Falou, Rani Júnior. Boa noite.